A história começa numa mansão enorme onde jovens são leiloadas a velhos ricos por preços exorbitantes. Cada um desses caixões ambulantes são pervertidos certificados que não merecem nada além da morte. Mas infelizmente, neste mundo frio e cruel, só o dinheiro importa. Uma jovem de cabelos pretos começa a chorar pelo seu destino, sem entender por que Deus a enviaria a um mundo tão cruel. Mas uma linda garota de cabelos prateados chamada Dia a acalma, dizendo que ela precisa parecer bonita e não deve chorar. Com isso, Dia é chamada ao palco para ser apresentada, e ela se afasta alegremente, cantarolando para si mesma. Ela é apresentada como o produto especial da noite, com lances a partir de 10 mil reais. Quase todos os presentes começam a licitar por Dia, pois todos querem uma garota de cabelos prateados em casa, mas Dia simplesmente sorri e usa sua magia para primeiro criar uma chave para suas algemas. E imediatamente depois, ela cria um rifle com sua magia e começa a atirar em todos no salão. O caos irrompe enquanto as pessoas fogem e os guardas se apressam para tentar subjugar a garota. De volta ao camarim, as garotas ficam confusas com a comoção repentina, mas antes que o guarda pudesse agir, uma das garotas, Tart, que fingia ser uma empregada, quebra uma garrafa na cabeça dele, nocauteando-o. Ela se vira e avista mais 2 guardas na porta, que imediatamente sacam suas facas. Tart decide levar as coisas mais a sério e saca uma lança de sua bunda, começando a lutar com os 2 capangas, desviando facilmente de seus ataques, derrotando-os e pegando as chaves. Ela joga as chaves para as outras garotas e diz para fugirem, enquanto ela rapidamente se move em direção ao salão principal. Dia continua atirando em quem pode, quando de repente avista a cafetina-chefe que organizou o leilão e sequestrou todas as garotas após destruir sua aldeia. Ela rapidamente tenta atirar nela, mas é interrompida por um golpe de espada que mal consegue bloquear com seu rifle, sendo jogada ao chão. Ela percebe que este guarda também possui poderes mágicos. Mas antes que ele pudesse atacar novamente, Tart reaparece e o mantém à distância com sua lança. Mas, à medida que mais guardas chegam, ela rapidamente o empurra para trás e pega seu revólver antes de atirar em todos, um por um. Dia e Tart rapidamente se juntam no palco, prontas com suas armas, mas os guardas são numerosos demais para as duas lidarem. Dia decide que precisa usar um ataque mágico em larga escala se quiserem sair vivas dali. Então diz a Tart para afastar os inimigos. Enquanto ela começa a entoar o feitiço, Tart finge estar de volta a uma escola secundária americana e começa a derrubar os inimigos, enquanto Dia se concentra em seu feitiço mágico e logo consegue explodir as paredes da mansão, dando-lhes uma rota de fuga. Bem do lado de fora da mansão, perto da orla da floresta, Lug, um mestre assassino, mira com seu rifle de precisão. Observando toda a carnificina se desenrolar, ele percebe que a suposição deles estava correta. A senhora da mansão é a culpada que tem atacado aldeias, incendiando-as e levando consigo qualquer garota bonita que conseguem. Ele decide que tem provas suficientes e está pronto para executar o alvo. Com isso, ele usa seu olho mágico, que permite ver através das paredes. E assim ele consegue rastrear a senhora da mansão, que corre de um cômodo para outro tentando escapar de seu destino, sem saber que seu futuro já foi selado. Com isso, Lug puxa o gatilho, acertando-a sem mira com um tiro limpo na cabeça. Isso leva de volta à sua vida anterior, quando era um mestre assassino na Terra, trabalhando com seu subordinado, onde foram encarregados de destruir um grupo de traficantes de drogas. Sua precisão é inigualável enquanto ele abate os capangas um após o outro, mesmo que tentem se esconder atrás de carros. Mas depois de assassinar 6 homens, ele arruma suas coisas e começa a recuar. Seu aprendiz lhe diz que eles podem acabar com os membros restantes da máfia também. Mas Luke responde que só lhe foi ordenado matar 6 homens, então seu trabalho está feito. A garota tenta retrucar, mas Lug manda a vadia calar a boca e explica que a organização só quer substituir os membros de topo da máfia agora e eles não devem fazer nada que não lhes seja ordenado. Com isso, a garota se cala e entra no carro, mas de repente Lug nota um drone não tripulado vagando no céu. Com isso, seu ritmo cardíaco acelera enquanto ele pula no carro e parte, dizendo à garota para preparar suas armas, pois eles serão caçados em breve. Como ele esperava, um enorme comboio de soldados persegue em Humvees e abre fogo contra o carro em fuga, destruindo-o imediatamente enquanto ele explode em chamas. Mas, sem que soubessem, Lug conseguiu escapar saltando do veículo em movimento no último momento, forjando suas mortes. Lug enfaixa a perna ferida da garota e diz para ela descansar, pois deveriam começar a se mover ao amanhecer. Enquanto tentava descansar, a garota começa a perguntar a Lug por que ele se tornou um assassino em primeiro lugar. Lug responde que nasceu na própria organização, e eles o criaram para ser o maior assassino do mundo. Eles acabam discordando sobre veganismo ou alguma besteira. Então Lug decide mostrar a ela o lugar certo de uma mulher na cozinha, apontando uma arma para a cabeça dela.
A garota fica chocada, pois embora seja a melhor assassina de sua classe, este velho conseguiu apontar uma arma para ela. E não só isso, Lug conseguiu pegar a própria pistola dela antes de apontá-la para ela. Lug disse a ela que conseguiu tirar a pistola dela porque ela confiou nele, o que é uma falha muito grande, já que Lug poderia muito bem ter sido ordenado a matá-la mais tarde para não deixar evidências. Depois de superá-la completamente, Lug finalmente tira a pistola de sua cabeça e a coloca de volta no bolso dela antes de se deitar para dormir. A garota fica ali chocada antes de tirar a arma do coldre e apontá-la de volta para ele. Lug diz a ela para simplesmente dormir, mas a garota ameaça atirar nele de verdade. Lug simplesmente se levanta e mostra que já tirou todas as balas da arma dela, superando-a mais uma vez, enquanto ela fica ali chocada, imaginando um futuro fazendo sanduíches agora. Mais tarde naquela manhã, eles finalmente conseguem voltar para sua casa segura, onde ele liga para a organização que o parabeniza por sua missão final e lhe deseja uma feliz aposentadoria, ordenando-lhe que retorne ao Japão imediatamente. Ele pega 2 passaportes falsos e algumas passagens aéreas com as quais embarcam no avião com sucesso. Enquanto em seu assento, ele pensa no que fará com sua vida agora, quando de repente o avião treme violentamente e a notícia de que o avião foi sequestrado se espalha. Lug acha um pouco estranho, então ele imediatamente corre para a cabine, nocauteia a aeromoça e abre a porta apenas para encontrar ambos os pilotos mortos e os controles todos quebrados. Ele percebe que a organização deve estar se desfazendo dele completamente para amarrar todas as pontas soltas. Ele sorri para seu próprio destino e tenta manobrar o avião, mas a organização não arrisca e envia um caça atrás deles, explodindo-os no céu enquanto Luke dá seu último suspiro na Terra. Ele se sente traído ao morrer quando, de repente, acorda em um reino diferente, diante de uma vilã de cabelos brancos que ri dele por confiar na organização, depois de ter ensinado a seu subordinado a não confiar em ninguém. Ele não entende por que essa deusa está brincando com ele, então pergunta o que ela quer. A deusa lhe diz que é responsável pelos mortos e ele tem 2 opções agora. Uma seria reencarnar na Terra como um novo homem, sem memória alguma. Ou ele pode escolher reencarnar em um mundo de fantasia com todas as suas memórias intactas se prometer fazer um trabalho para ela. Luke decide que já teve o suficiente da Terra e de seus veganos, então escolhe o mundo de fantasia e pergunta o que deve fazer. A vilã sorri e lhe diz que ele precisa assassinar o herói que nascerá no mundo. Luke fica um pouco chocado ao ouvir isso, então a deusa lhe diz para relaxar e oferece-lhe um chá. Ela pergunta por que ele quer escolher o mundo de fantasia, e ele responde que na Terra nasceu com um único propósito: ser um assassino. Disseram-lhe para deixar de lado seus pensamentos e sentimentos e focar em matar. Mas no final, quando estava prestes a morrer, ele tinha arrependimentos e frustração por não ter vivido a vida que realmente queria. Ele pergunta que tipo de herói ele deve matar. Então a deusa decide transferir todas as informações sobre este novo mundo diretamente para seu cérebro. Em um instante, Lug agora sabe tudo sobre este novo mundo de fantasia, onde as pessoas parecem ter muitas habilidades mágicas e físicas diferentes, que seriam consideradas sobrenaturais na Terra. Entre elas, o herói terá um conjunto de habilidades lendárias incrivelmente fortes, o que o tornará um verdadeiro espinho no calcanhar para matar. Mas Lug percebe que, até agora, o herói é bastante grandioso e parece estar fazendo coisas boas. Ele pergunta por que ela quer matar o herói, e a vilã responde que o herói ficará cada vez mais forte, até que um dia terá um confronto final com o Rei Demônio. Nessa luta, o Rei Demônio será derrotado e o herói reinará supremo. Mas depois de 1 ou 2 anos, a força do herói começaria a subir a cabeça e ele se tornaria tão implacável quanto o próprio Rei Demônio, o que traria o fim deste mundo. Ela quer que ele impeça que isso aconteça. Lug decide aceitar esta missão, mas pede para receber um bom conjunto de habilidades para que seu trabalho se torne um pouco mais fácil. A deusa concorda e lhe dá os melhores atributos que um humano pode ter, junto com 5 habilidades especiais em vez de uma. Ela o deixa escolher suas habilidades, e depois que ele termina, ela lhe diz para ter cuidado, pois, embora ele esteja acima de outros humanos neste mundo que tem apenas uma habilidade, o herói ainda é muito mais forte, pois possui mais de 30 habilidades. Lug promete ter cuidado e, com isso, é enviado para outro mundo onde nasce em uma família aristocrática de nobres assassinos, com uma bela mãe chamada Isri e um pai mestre assassino chamado Sion. Alguns anos se passam e ele se torna um jovem capaz, saindo para caçar todas as manhãs, onde aprendeu que a melhor maneira de caçar é matar a presa com um tiro na cabeça antes mesmo que ela perceba que está sendo caçada. Dessa forma, o sabor da carne é melhor preservado. Ele traz com sucesso outro coelho para a mesa e o limpa antes de decidir experimentar algo novo com ele. Sua mãe reclama do fato de não conseguir cozinhar comida suficiente para ele.
mas ele manda a vadia calar a boca, pois vai preparar algo que até Gordon Ramsay adoraria. Ele começa a fatiar o coelho em pequenos pedaços enquanto pensa em todos os nutrientes que obterá da comida. Assim como um rato de academia, ele pensa em usar a carne de coelho como principal fonte de proteína, já que é pobre em gordura, mas por causa de seu sabor selvagem, não é muito saborosa. Para corrigir isso, ele adiciona um monte de ervas e cogumelos secos antes de colocá-la dentro de uma panela de pressão. Enquanto isso cozinha, ele começa a trabalhar no molho bechamel, que aprendeu enquanto fingia ser um concorrente do MasterChef para se aproximar de seu alvo, que provavelmente era aquele juiz careca idiota que não sabe nada sobre comida. Ele finalmente adiciona seu molho cremoso de volta ao ensopado e o serve à sua família, que adora o prato, e sua mãe até o incentiva a vendê-lo em restaurantes para ganhar dinheiro. Que pensamento interesseiro. Mais tarde naquela noite, o pai de Lug lhe diz para ir à sala de treinamento para seu exame de rotina, então ele segue a ordem. Toda semana, assim como meu tio quando está bêbado, Sion verifica o corpo de Lug para garantir que seus ossos, músculos e articulações estejam fortes e crescendo adequadamente. Acontece que a família de Lug também são os médicos reais do reino, mas nos bastidores eles usam seu status de médicos para se aproximar de seus alvos e assassiná-los. Seu pai é um professor muito rigoroso e lhe ensina todas as diferentes técnicas de cura e assassinato enquanto trabalha em sua furtividade, força, combate corpo a corpo e habilidade com armas. Isso é muito conveniente para Lug, pois assim ele não precisa se esconder enquanto treina para matar o herói um dia. Depois de verificar seu corpo, ele diz a Lug para se vestir novamente, elogiando sua recuperação, e finalmente lhe diz que ele pode estar pronto para a cirurgia. Isso realmente excita Lug, pois acontece que sua família tem outro segredo na manga. O pai e os antepassados de Lug passaram por uma cirurgia especial que modifica seus olhos em uma arma muito especial. Pois após a cirurgia, eles são capazes de ver mana, obter melhor visão em pouca luz e ver as coisas acontecendo claramente a várias centenas de metros de distância. Lug estava esperando por este momento e imediatamente concorda com a cirurgia. Após a cirurgia, ele é forçado a acusar uma venda por alguns dias, mas quando finalmente consegue removê-la, ele vê o mundo como nunca antes. Ele se vira para o pai e percebe que não só pode ver o fluxo de mana no corpo do pai, mas também a mana emanando de seu próprio corpo. Seu pai lhe diz que finalmente encontraram um professor que pode ensiná-lo magia. E isso realmente deixa Lug feliz, pois desde que veio a este mundo, ele sempre quis aprender magia. Finalmente chega o dia em que ele conhece sua professora de magia, e por alguma razão, sua mãe decide vesti-lo como um fanboy crossdresser. Independentemente disso, ele e sua família se preparam para cumprimentar sua professora, que ele esperava ser um velho, com seu nome na lista de Epstein. Mas como ele está em um anime, é claro que ele ganha uma linda garota de cabelos prateados chamada Dia como sua professora. Lug não parece impressionado e se pergunta se Dia é boa, o que Dia percebe, e decide demonstrar seu poder como uma das 5 maiores magas do reino, causando uma enorme explosão nas proximidades. No dia seguinte, ele se apresenta formalmente a Dia, que lhe diz para pular a formalidade porque ela é apenas 3 anos mais velha que ele. Ela então lhe dá uma pequena bola de cristal que pode armazenar mana, e pede para ele despejar tudo o que tem nela. Lug obedece e começa a enviar sua mana para a bola de cristal, e Dia fica impressionada porque ele parece ter uma boa capacidade de mana. No entanto, ela já estava impressionada antes mesmo de Lug mostrar a fera que ele é. Ele aumentou sua capacidade de mana 1000 vezes devido ao treinamento constante, e ele continua a bombear a pequena bola de cristal com mais mana do que ela pode suportar. Dia entra em pânico ao vê-la rachar e lhe diz para jogá-la o mais longe que puder. Lug imediatamente arremessa a bola para o alto no céu, salvando a mansão de sua família de ser bombardeada por meros segundos. A poderosa explosão abala tudo por alguns quilômetros, e Dia agora está aterrorizada com as habilidades de seu aluno. Nesse momento, seus pais chegam correndo e perguntam o que acabou de acontecer. Dia tenta encobrir Lug, dizendo que deveria ter sido mais cuidadosa. Mas acontece que os pais de Lug estão super orgulhosos de sua magia. Sion diz que o feitiço foi ótimo, mas é mais adequado para a guerra, mas eles precisam que Lug seja um assassino. Ele pede a Dia para ensiná-lo alguns feitiços que possam ajudar com isso e sai imediatamente. Dia não consegue acreditar no quão solidários eles são, porque ela levaria uma surra por quebrar até um copo, mas então Lug pergunta se ela tem mais bolas de cristal como essa. Ela recusa, dizendo que são incrivelmente valiosas e não as entregam a ninguém. À noite, Lug se pergunta como pode conseguir mais bolas de cristal, pois elas serão úteis para matar o herói. De repente, Dia bate à sua porta, e a próxima coisa que ele sabe é que estão dormindo juntos. Dia lhe diz que, como sua professora, ela pode ordenar que ele faça qualquer coisa, e Lug decide obedecer ao seu comando para evitar qualquer drama. No dia seguinte, é hora de descobrir os atributos de Lug, e Dia pede para ele despejar apenas um pouco de mana em uma bola de cristal.
Ela verifica os atributos de fogo e água, e Lug testa positivo para ambos. Dia fica muito feliz por ele porque pessoas com 2 elementos são raras, mas ele pede para ela testar os outros 2 elementos também. Dia fica boquiaberta quando descobre que Lug possui todos os 4 elementos básicos, mas também fica feliz em encontrar um aluno tão talentoso. Em seguida, ela o ensina a converter sua mana em um elemento específico, começando com o elemento terra. Isso envolve essa futura PDF file ficando íntima com Lug, mas ele secretamente gosta. Graças à sua orientação, ele consegue converter sua mana no elemento terra, e então um feitiço de repente surge em sua mente. Dia lhe diz que é o primeiro feitiço que Deus enviou ao seu cérebro depois que ele desbloqueou sua magia. Ele não sabe como ler as palavras que surgiram em sua mente, então Dia lhe mostra com um exemplo, e ele consegue imitá-la com precisão razoável na primeira tentativa. Ele continua praticando até dominar o feitiço, e Dia fica muito feliz por ele. Ela lhe diz que quanto mais ele praticar, mais feitiços Deus transferirá diretamente para seu cérebro. No entanto, Lug pergunta se ela pode anotar os feitiços que ela conhece para que ele possa tentar conjurá-los. Dia fica intrigada com a ideia, e quando ela anota o feitiço para criar ferro, Lug consegue conjurá-lo perfeitamente, mesmo sem Deus lhe enviar o feitiço. Ela não consegue acreditar que nunca pensou nisso, e Lug pensa que deve ser algum tipo de mecanismo neste mundo que impede as pessoas de pensarem que podem fazer isso. No entanto, ele não sabe o que significa a linguagem dos feitiços, e só consegue pronunciar as palavras como aprende com Dia, o que não é realmente eficiente, então ele pede para ela anotar todos os feitiços que ela conhece para que ele possa tentar descobrir a linguagem em questão. Dia começa a escrever feitiços para criar diferentes magias, e encontra algumas conexões com números neles. Lug imediatamente percebe que os números apontam para coisas da física, como o ponto de fusão dos metais, e ele explica isso a Dia. No entanto, ela não é educada o suficiente para processar física, e eu não a culpo porque o mesmo acontece comigo. De qualquer forma, Lug percebe que pode criar um feitiço para criar ouro que Dia ainda não conhece. Ele a faz transcrever os valores na linguagem do feitiço, mas quando ela tenta conjurar, de repente fica fraca e desmaia. Lug então tenta conjurar o feitiço ele mesmo, e surpreendentemente, ele consegue criar um tijolo de ouro sem nenhum problema. Ele de repente percebe que é porque ele escolheu a habilidade de rank B chamada Tecelão de Feitiços, que lhe permite criar novos feitiços. No entanto, depois de vê-lo conjurar o feitiço uma vez, Dia também consegue copiá-lo, e ambos ficam animados ao encontrar uma maneira de criar novos feitiços juntos. Com isso, Lug e Dia continuam treinando juntos enquanto se aproximam um do outro. Eventualmente, Lug cria o feitiço mais americano que se pode imaginar, e cria uma pistola que pode atirar balas de tungstênio. Dia também consegue fazer isso, mas Lug não está satisfeito com o poder de fogo, então ele se supera e cria um canhão que pode destruir um alvo a alguns quilômetros de distância. Alguns dias depois, Dia se agarra firmemente a Lug à noite porque ela tem que voltar para casa no dia seguinte. Ela deseja ficar com ele para sempre, mas isso não é realmente possível. Em vez disso, Lug lhe dá uma linda faca feita de liga de titânio como presente para ela se lembrar dele, e em troca, Dia lhe dá uma das raras bolas de cristal. Depois disso, ela o faz prometer de dedinho que ele virá encontrá-la quando ela realmente quiser vê-lo. No dia seguinte, Dia parte para sua casa, e assim que ela se vai, Sion decide que Lug é forte o suficiente para aprender mais sobre os negócios da família. Ele o leva a uma prisão com condenados à morte, explicando que são usados como bonecos de treino para garantir que os assassinos não hesitem ao matar ninguém. Isso deixa Lug curioso, e ele pergunta ao pai por que não o treinou para suprimir emoções e se tornar uma máquina de matar, pois assim nunca hesitaria. Sion responde que eles são humanos, não ferramentas, e não matam alguém apenas porque lhes é ordenado. Eles avaliam os crimes do alvo e decidem se matá-los realmente beneficiará o reino, e para isso, precisam de sua humanidade. Lug fica confuso, pois isso é o oposto do que aprendeu na vida anterior. Após alguns minutos, Sion o leva a uma sala e diz que é hora de ele levar sua contagem de morte de 0 a 1. Ele o conduz a uma garota amarrada a uma cadeira e afirma que ela cometeu vários crimes como roubo, assalto, assassinato e incêndio criminoso. Sion diz para não hesitar, mesmo enquanto a garota implora por misericórdia, alegando que foi só um acidente. Contudo, Lug sabe quando alguém mente, e corta o pulso dela com sua faca afiada para que morra de uma forma relativamente indolor por perda de sangue. Ela perde a calma com isso e para de atuar, xingando, o que irrita Lug, e ele joga a faca na cabeça dela para garantir que não torture mais seus tímpanos. Alguns meses depois, Lug vai ao Festival da Colheita com os pais, mas seu objetivo não é curtir a festa ou aprender sobre a economia de sua propriedade. Em vez disso, ele quer encontrar alguém com mana para recrutá-lo como seu assistente em sua missão de matar o herói. Ele rapidamente encontra uma pessoa com mana, mas como é um velho feio e não uma garota fofa, Lug imediatamente aperta o botão de pular para ele.
Ele não encontra mais ninguém com mana depois disso, então decide ser mais paciente em sua busca. Alguns dias depois, com o tempo começando a esfriar, Lug sai para caçar alguns animais para que possam estocar comida para o inverno. Ao chegar à floresta, ele sente algumas criaturas vivas por perto e ao encostar o ouvido no chão, esse rapaz louco consegue de alguma forma descobrir que é uma matilha de lobos cercando sua presa. Ele decide roubar a presa deles, mas ao chegar ao local, descobre que os lobos estão, na verdade, tentando comer uma garota indefesa. Lug decide resgatá-la primeiro e imediatamente atira no lobo que a ataca. Ele então faz a aterrissagem de super-herói bem na frente dela para farmar um pouco de aura, e depois diz para ela segurar seu equipamento enquanto ele pratica suas habilidades nos lobos. Lug rapidamente dá conta dos lobos antes de se virar para a garota. Ele pergunta quem ela é e o que está fazendo ali, e a garota timidamente lhe diz que sua família é muito pobre, e a expulsaram de casa para que houvesse uma pessoa a menos para alimentar durante os invernos. Ela tinha ouvido falar que o território da família de Lug era rico, então tentou atravessar a floresta para alcançá-lo. E foi quando os lobos a encontraram. Lug sente pena da garota e prepara um mingau para ela. Ele diz para ela comer devagar se quiser outra tigela, e então vai esfolar e esvaziar os lobos enquanto isso. Assim que retorna a garota, ele lhe diz que é o filho da família nobre que governa este lugar, e ela fica muito feliz em ouvir isso. Ela diz que deve ser um sinal divino porque ontem sonhou que encontraria alguém importante em breve. Lug de repente pergunta se ela quer ir com ele, porque assim ela nunca mais teria que se preocupar com comida. A garota fica muito feliz em ouvir isso, mas pergunta a Lug se ele tem certeza da oferta. Ele responde que a quer com ele, e a garota fica emocionada às lágrimas, porque nem mesmo seus pais a queriam. Contudo, antes de aceitá-la, Lug claramente lhe diz que é um assassino, e que vai matar muitas pessoas no futuro. Ele lhe diz que se ela quiser ir com ele, precisa ajudá-lo em seu trabalho, e se não puder fazer isso, ele não poderá levá-la. A garota aceita a tua oferta de bom grado, porque Lug é a primeira pessoa em sua vida que a quis. Ao pegar sua mão, ela se apresenta como Tart, e Lug a acolhe, sem revelar o verdadeiro motivo pelo qual a quer. Acontece que Tart tem mana, e é por isso que Lug se deu ao trabalho de exibir sua força, alimentá-la e até revelar seus segredos para que ela confiasse nele. Tudo isso fazia parte de seu procedimento padrão de lavagem cerebral, e ele garantiu que Tart tomasse a decisão de ir com ele por conta própria para que ela não o traísse no futuro. 2 anos depois, Tart se tornou assistente de Lug, ajudando-o não só em seu trabalho, mas também em suas atividades diárias. Sob o treinamento de Lug, ela se tornou uma excelente assassina, mas a única arma em que é boa é uma lança. Lug sabe que uma lança não é uma arma ideal para um assassino, pois não pode ser escondida adequadamente, mas ainda quer que Tart seja melhor do que é. Uma noite, ele a encontra praticando suas habilidades com faca em segredo, e Tart se desculpa por ir à sala de treinamento sem sua permissão. Ela diz que queria ser mais útil para ele, mas Lug a manda parar. Tart entra em pânico, pensando que Lug vai expulsá-la como sua família, mas em vez disso, ele cria uma lança dobrável usando sua magia, dizendo para ela usá-la. Enquanto Tart usa a faca, ela consegue demolir os bonecos de treino, e até Lug fica impressionado com sua habilidade e foco. Algumas semanas depois, Lug e Tart vão ao mercado, e todos ali estão muito endividados com Lug. Ele os tem ajudado sugerindo novos tipos de fertilizantes para suas colheitas e usando sua magia para fornecer água durante períodos de seca. As pessoas lhe dão seus produtos como presentes, e quando Lug volta para casa, há mais comida em sua carruagem do que ele pode consumir antes que estrague. Tart o elogia, dizendo que ele se esforça para ajudar seus súditos, mas Lug responde que ajudá-los no dia a dia é seu dever como nobre. Ele lhe diz que apenas protegê-los de monstros e bandidos não é suficiente para conquistar seus corações, então ele precisa fazer essas coisas também. Tart fica impressionada com ele, porque o nobre da região de onde ela vem é um bastardo ganancioso, e ele não se importava nem um pouco com seu povo. Mais tarde naquela noite, Lug guarda algumas das bolas de cristal mágicas em seu esconderijo. Ele examinou a bola de cristal que Dia lhe deixou e encontrou uma maneira de produzi-las ele mesmo. Agora ele tem milhares dessas bolas de cristal, todas cheias até a borda com magia, caso precise usá-las como arma. Nesse momento, Tart entra em seu quarto e diz que seu pai o chamou para a sala de treinamento. Assim que Lug chega à sala de treinamento, Sion vai direto ao ponto e pergunta sobre Tart. Lug responde que ela se tornou habilidosa o suficiente para realizar pequenas missões sozinha, mas não é isso que interessa a Sion. Lug entende o que ele está perguntando e diz que ela não é uma espiã enviada por outra família nobre para roubar suas técnicas. Ele garante ao pai que a tem monitorado de perto e sua linguagem corporal não mostra que ela esteja mentindo sobre nada.
Bem, Sion fica feliz em ouvir isso, porque se Tart fosse uma espiã, eles teriam que matá-la. Mas seria uma pena, pois é incrivelmente raro encontrar pessoas comuns com mana. Ele ainda pensa que houve muitas coincidências na forma como Lug e Tart se conheceram, mas agora ele consegue acreditar que deve ter sido um milagre que os uniu. Com isso, Sion diz a Lug que o chamou ali para seu próximo exercício de treinamento, que também é um teste especial. Ele lhe diz que se passar neste teste e em apenas mais um depois deste, ele se formará em suas lições e se tornará um assassino completo, pronto para assumir missões. Lug aceita a missão de bom grado, que acaba sendo um tempo de união entre pai e filho, trocando golpes. Ambos vão para a floresta lutar como assassinos, e Lug percebe que quem encontrar o outro primeiro terá uma grande vantagem. Ele imediatamente perde para o pai nesse quesito porque Sion o avista e atira flechas nele antes mesmo que ele possa notá-lo. Lug começa a fugir enquanto escaneia a direção de onde as flechas vieram. Ele rapidamente encontra o pai e joga sua faca nele, mas ele a bloqueia facilmente. Lug então se abaixa no chão para atacá-lo, desviando do primeiro golpe do pai. Contudo, ao tentar atacá-lo, Sion atinge seu joelho. Lug de alguma forma consegue chutá-lo e escapar, e graças à sua magia de cura, ele consegue colocar a perna em forma de combate rapidamente. Ele continua se escondendo, pensando que é mais forte e rápido que o pai, e também tem experiência de sua vida anterior. Contudo, ele ainda está sendo empurrado para trás porque Sion pode usar seus olhos mágicos para prever seus movimentos. Eles não funcionam como Sharingan, mas ele consegue ver as pequenas mudanças no corpo para prever qual movimento ele usará em seguida. Nesse momento, ele sente Sion se aproximando, então tenta fugir, acionando uma armadilha. Lug evita a armadilha, mas isso acaba sendo uma distração, e o ataque real vem de Sion, que consegue mantê-lo alerta mais uma vez. Lug consegue atingi-lo com um chute desta vez, e Sion desaparece na floresta. Ele então decide focar mais em prever os movimentos do pai do que em se mover, e fica perto de uma árvore. Ele sente duas fontes de sede e de sangue, e nesse momento, uma faca vem voando em sua direção pela direita. Lug desvia apenas para encontrar uma faca vindo em sua direção pela esquerda também. Normalmente ele teria pensado que o papai assassino estava mirando em seu lado mais fraco, mas desta vez ele sabe que isso também é um chamariz, porque um assassino de verdade esconde sua sede de sangue ao ir para o abate. Lug desvia a faca bem a tempo, enquanto o pai salta sobre ele por trás. Sion consegue esfaquear seu ombro, mas como Lug tem uma lâmina em sua garganta, ele admite que perdeu a luta. Mais tarde, Sion enfaixa a ferida de Lug, discretamente frustrado por ter perdido para o filho, que ainda nem atingiu a puberdade. Ele pensa que isso significa coisas boas para o futuro da família, porque Lug estava até se contendo durante a luta ao não usar magia. Lug diz que se usasse magia, a luta se tornaria inútil, pois não seria um teste de suas habilidades como assassino. Sion percebe que seu filho já cresceu e declara que não tem mais nada a lhe ensinar. Ele diz a Lug que ele está pronto para assumir trabalhos reais agora, e a única coisa que precisa é experiência para ficar mais forte. Depois daquele dia, Sion começa a levar Lug em suas viagens de campo, onde assassinam nobres maus e gananciosos por seus crimes graves. Enquanto seu trabalho secreto é tirar vidas, seu trabalho diário é salvar vidas. Sion frequentemente é convidado às casas de nobres porque é o melhor médico do reino, e ele leva Lug junto para que possa notar o quanto os nobres se esforçam em sua segurança. Enquanto voltavam da casa de um paciente um dia, Sion conta a Lug sobre seu último exercício de treinamento e também seu teste final antes que ele possa começar a aceitar trabalhos por conta própria. Ele lhe diz que assassinos nem sempre entram pela porta dos fundos porque às vezes se disfarçam para entrar pelo portão da frente e assassinar seu alvo ganhando sua confiança. Lug conhece bem essa técnica e pergunta ao pai se ele quer que ele se torne um chefe, pois é bom nisso. Contudo, Sion quer que ele atue como um mercador, porque os nobres baixam a guarda perto de mercadores que podem conseguir o item que desejam. Ele já forjou uma identidade falsa à prova de falhas para Lug como Ilik Bala, o filho de uma proeminente família de mercadores. O chefe da família Balor lhe devia uma dívida, então eles concordaram com seus termos e estão dispostos a treinar Lug como mercador pelos próximos 2 anos. Logo depois disso, Sion dá uma festa para Lug, pois ele vai partir para seu teste final. Todas as famílias ramificadas envolvidas no negócio de assassinato estão presentes nesta ocasião, e enquanto todos estão felizes em ouvir sobre o gênio que Lug é, um pirralho bêbado chamado Hana está irritado com ele. Ele joga seu copo de vinho vazio em Lug, que o pega facilmente. O pai de Hana tenta impedi-lo, mas ele declara que não pode aceitar Lug como herdeiro da família. Ele diz que após a morte do primeiro filho de Sion, ele deveria ter assumido seu lugar como herdeiro, e é injusto que alguém mais fraco que ele consiga roubá-lo dele. Sion diz que eles decidirão quem é mais forte através de uma luta, e ele imediatamente dá a ordem para começar a lutar.
Hana nem estava pronto quando percebeu que Lug já estava atrás dele com a faca em sua garganta. Ele o corta levemente como aviso, mas assim que Sion declara a luta encerrada, ele solta Hana. Este cara embêbado, contudo, ainda não aprendeu a lição, e ele avança contra Lug, que o prende ao chão e quebra seu braço. Sion usa este momento para farmar aura para seu filho, dizendo que é assim que os assassinos devem lutar e não há ninguém ali que possa vencer Lug em uma luta. Contudo, Lug tem outra coisa em mente, e mais tarde naquela noite, ele convida Hana para encontrá-lo no jardim. Como já está sóbrio, Hana percebe que estava agindo como um idiota antes. Ele diz que ainda está frustrado por perder para um garoto 4 anos mais novo que ele, apesar de ser o mais forte nas famílias ramificadas, e Lug lhe diz que ele está com sorte. Porque seu pai, que é o assassino mais forte de sua família até hoje, perdeu para alguém 30 anos mais jovem que ele. Hana fica chocado ao saber que os rumores sobre Lug ter vencido Sion são verdadeiros, e então Lug lhe faz uma oferta. Ele lhe diz para se tornar seu subordinado, não como assassino, mas como cavaleiro, porque sua esgrima é melhor do que suas habilidades furtivas. Hana pode ser arrogante, mas não é um idiota, e aceita a oferta de se tornar o braço direito do futuro líder da família. No dia seguinte, Lug parte em sua jornada para treinar com a família Balor, e Dia o acompanha. Logo, eles chegam à cidade mercantil de Miltier, e Lug muda a cor do cabelo ao adotar completamente sua nova identidade como mercador. Enquanto isso, na cidade, uma garota de cabelo azul chamada Marra administra um pequeno, mas lucrativo negócio. Seu falecido pai era mercador, e ela aprendeu os fundamentos dos negócios com ele. Então agora, ela lidera um pequeno grupo de órfãos que se oferecem para mostrar a cidade aos visitantes. Não é muito, mas é um trabalho honesto. E sob a liderança de Marra, suas amigas estão vivendo uma vida melhor do que viveriam de outra forma. Marra sonha em ficar rica o suficiente para comprar uma casa para todas elas, e todos estão felizes. Mas nesse momento, um grupo de bandidos aparece na frente de sua base. Esses tolos anunciam abertamente sua intenção de sequestrá-las, e Marra os ataca com seu poder mágico, dizendo às amigas para fugirem. Ela tenta fugir também, mas os bandidos a capturam junto com 2 de suas amigas. Eles as levam imediatamente para um orfanato fora da cidade, que é administrado por um bastardo feio chamado Thorin. Ele lhes diz que farão parte de seu orfanato de agora em diante, e o garoto com Marra o ataca dizendo que não precisam da ajuda dele porque estavam se virando bem sozinhas. Thorin o soca, dizendo que qualquer um que o desobedecer ou tentar fugir será punido. Marra e as outras são jogadas em um quarto onde o resto de suas amigas já estão presentes. Elas se perguntam por que alguém as sequestraria para colocá-las em um orfanato, mas uma garota comenta que a esposa do Lorde administra uma caridade e financia orfanatos, e é por isso que Thorin a sequestrou para ganhar dinheiro fácil. Nesse momento, um dos bandidos joga um saco de vegetais no quarto, dizendo que é a comida delas para a semana inteira. Enquanto as outras estão sem esperança, Marra lhes diz que deveriam começar a cozinhar. Enquanto se sentam para comer, as crianças pensam que sempre quiseram um teto sobre suas cabeças, mas não assim, e se preocupam com o que vai acontecer com elas de agora em diante. Tudo isso aconteceu há alguns anos, e agora todos cresceram um pouco. Elas são usadas como servas no orfanato e também forçadas a costurar vestidos para vender no mercado. Aquelas que não se saem bem são espancadas pelos bandidos, mas Thorin diz ao chefe dos bandidos para ser gentil com elas porque precisa que estejam em perfeita forma para seu próximo projeto de negócios que envolve vendê-las a pervertidos doentes. Uma por uma, todas as amigas de Marra passam pelas partes mais horríveis de suas vidas, e uma delas fica tão devastada que corta o rosto com uma foice para que ninguém mais quisesse comprá-la. Alguns anos depois, Marra ouve Thorin conversando com seus capangas sobre como Marra atingiu a idade para ter seus próprios clientes agora. Ela surta ao lembrar o que aconteceu com todas as suas amigas, e corre para o celeiro para cortar o rosto também. Contudo, nesse momento, Lug aparece atrás dela, atingindo-a com algumas frases constrangedoras sobre não arruinar o rosto com lágrimas. Logo, todas as garotas estão enfileiradas na frente dele, enquanto Thorin o apresenta como o filho da companhia de comércio Balor, que está disposto a levar uma garota como sua assistente. Todos ficam esperançosos, exceto a garota que cortou o rosto. Mas Lug está interessado apenas em Marra. Ele a pede para se tornar sua assistente, e Marra hesita porque acha que é injusto com suas amigas. Contudo, Lug faz seu acordo com Thorin, que lhe diz que a garota precisa de tempo para ficar pronta. Então ele deve vir depois de 3 dias para buscá-la. Marra entra em pânico ao perceber que o bastardo planeja vendê-la a alguns pervertidos doentes, e depois atacá-la ele mesmo, mas ela não ousa dizer nada na frente dele. Lug aceita os termos, mas lembra a Thorin que, como ele comprou Marra, ela faz parte de sua família. Mais tarde naquela noite, Marra é preparada para ser levada ao seu primeiro cliente. E na carruagem, Thorin começa a ser pervertido com ela, dizendo que se a pirralha tivesse vindo 1 mês depois, ele poderia ter tirado mais valor dela. Marra pensa em Lug, e como ela não quer que ninguém a profane antes de ir com ele, isso de repente desperta seu poder mágico.
e ela empurra Thorin, forçando-se para fora da carruagem. Ela corre para a floresta, mas o líder dos bandidos a alcança porque ele também pode usar mana. Marra implora para que ele a solte, mas ele a restringe, dizendo que talvez ele devesse desfrutá-la primeiro desta vez. De repente, Lug chega lá e joga o pervertido pra longe, dizendo a Marra que ele precisa que ela vá com ele imediatamente. Thorin também chega correndo, dizendo a Lug que ele não pode levar a garota hoje. Contudo, quando Lug declara que não pode colocar sua família em perigo, Thorin diz ao seu capanga para atacá-lo. O bandido avança contra Lug, que facilmente destrói seu braço. Thorin o ataca em seguida, e Lug o subjuga com facilidade também, mas em vez de matá-lo, decide entregá-lo à lei. Por outro lado, Tart finge ser Marra e visita a casa do pervertido, mas ela tem guardas logo atrás dela que prendem o sujeito. Na manhã seguinte, Thorin e toda a sua equipe são presos, e as garotas podem viver suas vidas livremente novamente. Lug até cura o rosto da garota com cicatrizes como um favor a Marra, que tem que deixar suas amigas para trás para ir com seu príncipe encantado. Alguns dias depois, Lug realiza uma cirurgia no verdadeiro filho da Casa Valar, mas o proíbe de contar a alguém. O chefe da família está muito grato a Lug e ele pergunta como pode pagar essa dívida, porque bons mercadores nunca recebem nada de graça. Lug apenas pede que ele o deixe manter sua família como um lugar de apoio para ficar, caso um assassinato o coloque em muitos problemas. O Sr. Balor fica feliz em ouvir isso, e então de repente se lembra que terminou a papelada para adotar Marra na família também. Algumas semanas depois, Balor mostra a Lug o layout de uma loja que eles possuem. Ele explica que tentaram montá-la como uma loja de bebidas primeiro, mas isso falhou miseravelmente, e agora querem transformá-la em outra loja. Balor pede a Lug para gerenciar esta loja porque confia em suas habilidades e caráter. Lug aceita a tarefa de bom grado, e mais tarde ele conta a Tati e Marra sobre o assunto. Ele lhes explica que planeja utilizar esta loja também para suas atividades de assassinato, e para tal, ele precisa comercializar produtos que sejam especificamente voltados para a nobreza. Ele decide que comercializar cosméticos e doces de alta qualidade para atrair as damas da nobreza seria a maneira mais eficaz de lucrar, ao mesmo tempo em que obtém informações valiosas. Ele rapidamente discute a ideia com Rudolf, a famosa rena de nariz vermelho, e sua esposa, que detesta Lug profundamente, pois ela está convencida de que ele é o filho bastardo de seu marido. Enquanto Lug lhes expõe sua ideia de iniciar um empreendimento no ramo de cosméticos, eles o alertam que o mercado já se encontra saturado e que a reputação da marca tem mais peso do que a qualidade do produto em si. Lug compreende a situação, mas afirma que pretende lançar um produto totalmente inovador no mercado. Ele começa a dialogar com sua suposta madrasta sobre como a remoção da maquiagem acaba por retirar óleo e umidade da pele, prejudicando-a consideravelmente a longo prazo. Ela concorda plenamente com ele, e então Lug lhe apresenta o primeiro frasco de hidratante do mundo, explicando que este pode atenuar os estragos provocados pelos produtos de maquiagem. A mulher demonstra grande curiosidade e então aplica o hidratante em sua pele, percebendo de imediato uma notável diferença. Ela retira a máscara para revelar seu rosto envelhecido e cheio de rugas, e Lug lhe comenta que se o hidratante tivesse sido criado mais cedo, sua aparência facial estaria bem melhor. Pois bem, a mulher concorda, e até mesmo Balor decide experimentar o produto. Lug então solicita a sua madrasta que tente aplicar maquiagem por cima do hidratante, pois isso manterá a pele dela protegida, ao mesmo tempo em que a permite se enfeitar para ficar com uma aparência de palhaça. A velha senhora fica tão profundamente impressionada com o frasco de hidratante que se mostra disposta a aceitar Lug como seu próprio filho. Seu marido, então, a instrui a distribuir o produto entre suas amigas, a fim de que possam estabelecer uma base de consumidores já preparada para quando o item for lançado no mercado. Ele, então, questiona Lug sobre a quantidade de frascos que podem ser produzidos semanalmente, e Lug responde que consegue fabricar apenas 200 unidades. Ele argumenta que não devem contratar funcionários para essa tarefa de imediato, pois isso correria o risco de vazar seus segredos para a concorrência, e sugere, em vez disso, que a produção seja gradualmente ampliada. Valor compreende a lógica e o instrui a iniciar os trabalhos. Contudo, Lug lhe informa que precisará se dirigir à família de médicos e assassinos para tal, visto que um ingrediente crucial para o hidratante só pode ser encontrado e cultivado naquele local específico. Ele decide estabelecer a fábrica naquele próprio local, pois assim ninguém conseguiria subtrair seus segredos. Valor lhe concede permissão para tal, e Lug então retorna para casa pela primeira vez em um longo período, acompanhado por Tart. Um mês depois, a loja de cosméticos de Lug se torna o produto mais cobiçado do mercado, e Marra a administra com a ajuda de suas amigas do orfanato. Lug agora é uma figura célebre em todo o reino, o que lhe proporciona acesso facilitado a todas as residências nobres, caso ele precise executar um assassinato em alguma delas. Tart fica bastante impressionada com a situação, mas ainda mais com a sua generosidade ao empregar as amigas de Marra na loja. Lug lhe assegura que foi uma decisão puramente estratégica do ponto de vista comercial, mas Tart, por sua vez, acredita que ele é apenas um fofinho, disfarçado de Sigma. De qualquer modo, Lug a indaga sobre a segurança da fábrica deles, e Tart lhe informa que espiões já tentaram invadir e subornar os empregados, porém sem êxito até o momento. Lug está ciente de que seus concorrentes, em desespero, tomarão atitudes drásticas em breve, e naquela mesma noite, ele percebe a aproximação de alguém em direção ao seu quarto.
Ele se dá conta de que o espião tem a intenção de sequestrá-lo para descobrir os segredos da fabricação do hidratante. Mas, para a sorte deles, Tarte e Marra estão em estado de alerta máximo e conseguem deter o espião antes mesmo que Luke precise intervir de alguma forma. Eles o torturam em seguida, mas o espião acaba morrendo sem lhes revelar absolutamente nada. Luke não se mostra excessivamente perturbado com o ocorrido e decide tirar seu dia de folga mensal para fazer uma visita a Dia. Tanto Tarte quanto Marra sentem-se solitárias após sua partida, então resolvem saborear algo delicioso enquanto aguardam seu regresso. Nesse ínterim, Lug voa até a residência de Dia, levando consigo alguns biscoitos de chocolate. Ela então lhes informa que desenvolveu alguns novos feitiços desde a última vez que ele a visitou. Desta vez, ela concebeu um feitiço antigravidade, e Luke se surpreende, pois acreditava que seria ele a descobri-lo antes dela. De qualquer maneira, eles se divertem bastante desfrutando de seu chá da tarde e, em seguida, praticam alguns feitiços. Quando a noite finalmente chega, Luke retorna voando para sua mansão. Com o decorrer do tempo, Luke envia Tarte para os campos de batalha como mercenária, a fim de que ela adquira mais experiência, enquanto ele permite que Marra gerencie os negócios, para que ela possa se tornar uma comerciante ainda mais proficiente. Nesse ínterim, ele tem comparecido a inúmeras festividades e estabelecido importantes conexões com membros da nobreza, o que o auxiliará na execução de suas futuras missões. 2 anos completos já se passaram desde que ele ingressou na família Balor, e agora chegou o momento de seu retorno ao lar. Luke decide deixar Marra na cidade para que ela possa gerenciar sua loja de cosméticos, e ela demonstra total confiança de que conseguirá administrar o estabelecimento com excelência e até mesmo expandi-lo. Ela compartilha com Luke seus planos de inaugurar filiais da loja em outras cidades e lhe apresenta o primeiro local que ela escolheu para isso. Luke fica absolutamente chocado ao observar o local, pois ele havia investigado a fundo o passado de Marra e sabia que aquele era um estabelecimento que outrora fora administrado pela empresa de seu pai. Contudo, quando este foi traído por seu braço direito e assassinado por causa de seu dinheiro, Marra pressentiu o perigo iminente à sua vida e fugiu para esta cidade. Luke compreende que Marra tem a intenção de reaver a empresa de seu pai agora, e esta loja representa o seu primeiro passo em direção a esse objetivo. Ele lhe diz para agir como desejar, pois confia plenamente nela, e não se importa se ela permitir que questões pessoais interfiram em seu trabalho, contanto que ela seja capaz de apresentar resultados satisfatórios. Marra fica imensamente feliz ao escutar tais palavras, e nesse exato momento suas amigas adentram o cômodo para entregar um presente de despedida a Luke. Elas lhe expressam que ele as resgatou de um verdadeiro inferno e lhes proporcionou a oportunidade de viver uma vida digna e apropriada. Luke aceita o presente que lhe foi oferecido e afirma que jamais as esquecerá. Em seguida, ele retoma sua aparência habitual e se apronta para regressar ao seu lar. Ele confia a Marra a responsabilidade de gerenciar tanto os negócios quanto a rede de informações que ele estabeleceu ali, e ela, por sua vez, promete que se dedicará arduamente a essa tarefa. Ela então solicita a Luke que a visite ocasionalmente, pois ela se sentiria extremamente solitária sem a sua presença. Luke promete que a encontrará nos intervalos de suas missões, e com essa promessa, ele se retira do local. Dentro da carruagem, ele percebe Tarte com uma expressão melancólica, pois ela já sente a falta de Marra. De súbito, Luke detecta a presença de Mana nas proximidades e, sem hesitar, ordena ao cocheiro que pare o veículo imediatamente. Ele constata que uma matilha de monstros lupinos o cercou e Tarte solicita sua permissão para demonstrar suas habilidades. Assim que Luke lhe concede a autorização, ela saca a arma presa às suas coxas bem torneadas e caça os lobos um a um, com destreza. Ela emprega algumas habilidades mágicas adicionais, e Luke se mostra bastante impressionado com sua performance. Contudo, ele também se dá conta de que uma vez que monstros começaram a invadir os assentamentos humanos, chegou o momento para o surgimento do herói. Em breve, eles regressam ao território de sua família, e Luke decide primeiramente fazer uma visita aos agricultores locais. Todos o acolhem com grande entusiasmo e o presenteam com frutas e vegetais, a fim de demonstrar que ainda o estimam, apesar de ele ter se ausentado por 2 longos anos. Após isso, Luke regressa ao lar e sua mãe, com seu jeito peculiar, imediatamente começa a farejá-lo, tamanha era a saudade que sentia. Assim que ela conclui, Luke decide ir ao encontro de seu pai, que se encontra ocupado em seu escritório. Sion fica verdadeiramente impressionado ao testemunhar o notável desenvolvimento de Luke ao longo desses 2 anos. Ele comenta que o havia enviado para aprender a arte de ser um comerciante com Balor, mas jamais imaginou que ele se tornaria um empresário de renome mundial em tão pouco tempo, apenas 2 anos. Kane revela a Luke que o enviou à família Balor não somente para que ele estabelecesse uma segunda identidade, capaz de auxiliá-lo em suas missões de assassinato, mas também por uma razão adicional. Luke desconhece essa segunda motivação, então seu pai lhe explica que desejava que ele aprendesse uma outra maneira de viver para além da vida de assassino. Luke fica profundamente chocado ao escutar tal revelação. Então, Kane detalha que ele possui um talento inato para se tornar um grande comerciante e que poderia desfrutar de uma vida muito mais plena e satisfatória dedicando-se aos negócios em vez de ceifar vidas. Ele alega que já está demasiado velho para qualquer outra atividade que não sejam os assassinatos, mas Luke ainda é jovem e até o momento não tirou a vida de ninguém em suas missões de assassinato. É por essa razão que ele deseja que Luke reflita com muita atenção sobre seu futuro e, se assim o desejar, evite uma existência marcada por derramamento de sangue. Luke se opõe veementemente à ideia, pois ele se esforçou ao máximo para se aprimorar como assassino. E Kane lhe explica que, embora a função dele seja crucial para a segurança da nação, o país na verdade não se importa com eles. Ele afirma que caso seus segredos venham a ser expostos, mesmo que por um mero acidente, o rei os abandonará de imediato e, em vez disso, os atacará. É por essa razão que ele concebeu uma segunda identidade para Luke, como uma precaução, caso as circunstâncias se compliquem, permitindo-lhe desistir antes mesmo de iniciar. Kane deixa a decisão final a cargo de Luke, e este, com orgulho, declara que continuará a atuar como assassino.
Kane o questiona sobre o motivo de sua escolha, e Lug lhe responde que em sua breve existência, teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas verdadeiramente preciosas. E ele deseja ardentemente proteger a felicidade dessas pessoas, bem como a de outros indivíduos inocentes semelhantes a elas. É por essa razão que ele eliminará aqueles que ousarem ameaçar a ruína de seu reino. E ele não se importa, nem mesmo se for abandonado por causa dessa decisão. Ele afirma que enfrentará os desafios conforme eles se apresentarem, e caso não consiga mais atuar como assassino, considerará seriamente a possibilidade de se tornar um comerciante de forma definitiva. Kane se mostra impressionado com sua determinação, e então, Lug lhe revela que possui uma razão adicional para desejar ser um assassino nobre, e não um simples comerciante. Ele confessa que está apaixonado por Dia, e que almeja desposá-la um dia, para o que necessita de um título de nobreza. Kane, ao ouvir isso, começa a rir, mas ainda assim apoia a decisão de seu filho. Com essa conversa, ele lhe confia sua primeiríssima missão real: eliminar um nobre que comercializa segredos militares em troca de entorpecentes, e Lug promete concluir a tarefa com absoluta perfeição. Contudo, antes de ele ceifar a vida do nobre, Lug opta por verificar se este é de fato um alvo que justifica um assassinato. Ele envia uma mensagem codificada a Marha, solicitando que ela colete informações detalhadas sobre o indivíduo e, adicionalmente, providencie sua infiltração na mansão do mesmo. Visto que não existe conexão Wi-Fi neste mundo, ele precisa recorrer ao envio de pombos-correio para entregar sua mensagem, e decide repousar até que receba uma resposta. Nesse ínterim, Ezri começa a assediá-lo incessantemente sobre a necessidade de encontrar uma moça para se casar, pois ela anseia por ver seus netos em breve. Ela havia pré-selecionado algumas moças de famílias nobres, mas Lug as descarta todas, pois não demonstra qualquer interesse em casamentos arranjados. Ele sequer deseja discutir esse tópico com sua mãe. Então, ele delega essa questão a Tart, que argumenta que Lug é demasiado jovem para se casar e ter filhos. Contudo, quando Ezri insinua que Tart poderia ser a mãe de seus futuros herdeiros, ela imediatamente altera sua posição, afirmando que talvez seja, de fato, o momento oportuno para tal. Contudo, Lug fria e categoricamente rejeita sua mãe e Tart, ordenando-lhes que parem de importuná-lo com assuntos tão tolos. Mais tarde, naquela mesma noite, ele altera sua indumentária para reassumir a persona do comerciante, a fim de conseguir se infiltrar na residência do nobre. Tart o questiona se não seria mais prudente aguardar o relatório de Marha. Contudo, Lug lhe responde que eles devem observar por si mesmos o que é publicamente aparente, enquanto Marha se encarrega de desvendar as verdades mais profundas e ocultas. Eles chegam a uma cidade vizinha na manhã seguinte e se deparam com um grande número de soldados feridos. Lug compreende que eles devem ter padecido em decorrência das ações do nobre que traiu e vendeu os segredos militares. Nesse exato instante, uma jovem se aproxima para lhes oferecer geleia, e ela lhes propõe um frasco para uma degustação gratuita. Lug e Tart ficam imediatamente desconfiados da jovem, e ao provar a geleia, Lug confirma que ela contém substâncias entorpecentes. Ele adverte a garota que ela ainda tem a oportunidade de cessar suas atividades, e em seguida, destrói completamente sua cesta. A garota entra em pânico ao tentar juntar a geleia espalhada, e nesse momento, um grupo de capangas chega ao local para iniciar uma briga com Lug. Lug e Tart os neutralizam rapidamente, mas percebem que são apenas pequenos traficantes, e ele sabe que o problema persistirá, mesmo que derrotem mais indivíduos como eles. Ele então direciona sua atenção para a jovem, que se encontra em pânico, pois necessitava das drogas para sua mãe, que é viciada. Lug decide então fazer uma visita à mãe dela, que está completamente descontrolada devido à sua dependência. Ela ataca a própria filha quando não obtém a geleia, e Lug a domina com facilidade. Ele emprega sua mana para nocauteá-la e alterar a química cerebral dela, de modo que seu organismo não sinta mais a necessidade da droga. Contudo, a mulher ainda pode permanecer psicologicamente dependente da substância. Lug e Tart regressam ao lar naquela noite e lá encontram uma remessa de produtos de beleza enviada por Marha, acompanhada de uma mensagem. Ela descobriu que o nobre em questão é, na verdade, o verdadeiro Heisenberg por trás de toda essa operação ilícita. Contudo, ele alega que o cartel é extremamente atuante em sua região, o que justifica a presença de entorpecentes no local. Ele suborna nobres de posições mais elevadas para se manter longe de quaisquer complicações, e é por essa razão que o rei não consegue puni-lo de forma efetiva e direta. Isso é mais do que suficiente para Lug tomar a decisão de aceitar essa missão e assassinar aquele indivíduo desprezível que está causando tanto sofrimento a pessoas inocentes. Ele parte para a residência do nobre na manhã seguinte, habilmente disfarçado como comerciante. Marha o acompanha, pois estava se sentindo excessivamente solitária sem a sua presença, e ela se agarra a ele durante o trajeto, declarando abertamente que deseja que ele compartilhe um pouco de seu DNA com ela. Lug a ignora, da mesma forma que eu ignoro os termos e condições antes de clicar em aceitar, e eles logo chegam à cidade onde o nobre reside. A cidade se mostra excessivamente próspera, considerando que sua principal atividade é a agricultura, e a mansão do nobre, de fato, exibe com grande alarde sua vasta fortuna. Eles são calorosamente recebidos pela esposa do nobre, que se mostra entusiasmada por conhecer o fundador da mundialmente renomada empresa de hidratantes. Lug a saúda cordialmente e lhe apresenta o mais recente lançamento de sua empresa. A mulher o questiona sobre o motivo de ele estar exibindo o produto a ela antes mesmo de seu lançamento oficial no mercado. E Lug explica que é de conhecimento geral o quão rapidamente seu marido tem expandido e desenvolvido seu território. Portanto, ele é o centro das atenções da sociedade nobre. Eles desejam que ela endosse o novo produto deles, a fim de que todas as damas da nobreza voltem sua atenção para isso. E a mulher se sente extremamente lisonjeada ao escutar tal proposta. Ela então começa a relatar como eles eram bastante humildes há alguns anos, mas agora se encontram verdadeiramente abastados. Nesse exato momento, seu marido chega ao local e se apresenta formalmente a Lug. Ele expressa sua gratidão por Lug ter selecionado sua esposa para testar o novo produto da empresa, e Lug percebe que seu alvo nutre um amor genuíno por sua esposa.
O nobre organiza uma festa naquela noite, e tanto Lug quanto o novo frasco de hidratante atraem uma considerável atenção. O nobre não para de expressar o quanto ama sua esposa e de demonstrar afeto em público, e Lug, discretamente, sente uma pontada de ciúmes dele. Após alguns dias dedicados à coleta de informações sobre o alvo, Lug identifica a oportunidade perfeita para agir. Ele descobre que o nobre tem o hábito de contemplar a lua antes de se recolher para dormir, e decide alvejá-lo à distância enquanto ele desfruta de sua pequena e habitual rotina noturna. Lug aponta sua arma enquanto Tart protege sua retaguarda, e uma vez que o alvo está fixado, ele dispara uma bala que atravessa a cabeça do nobre, ceifando sua vida instantaneamente. Lug se sente satisfeito por ter concluído a tarefa. Mas nesse exato instante, a esposa do nobre surge na sacada, e ela se mostra completamente desolada ao deparar-se com seu marido sem vida. Lug se sente ligeiramente emocionado ao presenciar a cena, e ele compara essa experiência com sua vida pregressa, na qual não sentia absolutamente nada, mesmo após ceifar a vida de incontáveis indivíduos. Ele reconhece que é um homem transformado nesta existência e que, embora ainda seja um assassino, já não é mais um instrumento desprovido de sentimentos. Alguns dias mais tarde, Luke e suas companheiras partem para umas férias em uma ilha deserta, e ao regressarem ao lar, Marha lhe entrega algumas informações que ele havia solicitado que ela investigasse. Ela informa que localizou o tesouro divino que ele tanto procurava, e que se trata de uma lança de grande poder. Tart questiona Luke sobre o que seria um tesouro divino, e ele lhe explica que são artefatos indestrutíveis e extraordinariamente poderosos, que existem desde os mais remotos tempos antigos. Marha então lhes informa que está em processo de negociação para adquirir a lança de seu atual possuidor, Satanta, que ela considera o principal candidato a se tornar um herói. Ela está enfrentando algumas dificuldades nas negociações, mas solicita a Lug que confie a ela essa tarefa, pois ela a concluirá com sucesso, agindo como uma verdadeira comerciante. Em seguida, chega o momento de algumas notícias desfavoráveis, e Marha informa a Lug que uma guerra civil irrompeu no reino vizinho, e a família de Dia se aliou ao lado do reino. Lug se sente um tanto tenso ao escutar tal informação, mas então Marha revela o aspecto mais alarmante da situação. Ela relata que existe um soldado na facção rebelde que tem provocado inúmeros transtornos, e esse militar é o mesmo indivíduo chamado Satanta, que é o possuidor da lança divina. Lug voa imediatamente para a residência de Dia para discutir o assunto e ela o recebe com a mesma alegria e vivacidade de sempre. Quando Lug levanta o tema da guerra, ela, com certa despreocupação, lhe informa que o conflito está distante de sua residência e que a questão não é tão grave quanto aparenta, portanto, eles estarão seguros. Lug, então, alerta que eles podem estar prestes a enfrentar o herói, que se encontra do lado dos rebeldes. E nessa eventualidade, os seres humanos comuns não teriam a menor chance de derrotá-lo. Ele revela a Dia sua identidade secreta como comerciante e afirma que poderia empregar seu poder para evacuar tanto ela quanto toda a sua família para fora do país, antes que eles se vejam em perigo iminente. Contudo, Dia se irrita com a sugestão e lhe declara que é uma nobre e orgulhosa deste reino, e que precisa cumprir seu dever de protegê-lo. Ela então rapidamente retoma sua postura habitual e questiona Lug sobre como ele conseguiu colorir o cabelo daquela forma. Ele tenta explicar-lhe que não é o momento adequado para tal assunto, mas Dia simplesmente não lhe dá a mínima atenção. Ela afirma que seu pai não se encontra em casa neste instante, o que lhes permite sair para um encontro, e no fim das contas, Lug se vê obrigado a ceder e escutá-la. Eles se dirigem ao mercado depois que Dia altera a cor de seu cabelo para que combine com a dele, e ela começa a ponderar sobre onde deveriam ir para comer. Enquanto Lug inicia a descrição dos melhores restaurantes da cidade dela, ele subitamente percebe um mercador passando e observa que este deve ser um antigo soldado. Ele afirma possuir um sexto sentido apurado para identificar outros soldados, e consegue perceber que a cidade abriga um grande número deles. Dia explica que sua família convidou militares aposentados para estabelecerem negócios ali, pois eles poderiam auxiliar na evacuação caso as chamas da guerra atingissem a cidade. Em seguida, Dia avista uma nova loja e, com grande entusiasmo, corre para o seu interior. Lá, ela descobre um jogo de arco e flecha e, com vivacidade, pede a Lug que ganhe um ursinho de pelúcia para ela. Ele prontamente aceita e mira, utilizando sua mana para fixar o alvo com precisão. Contudo, Dia o adverte que aquilo é considerado trapaça, e Lug se vê sem saber como não empregar suas habilidades para conquistar o prêmio. Ele decide então ensinar Dia a atirar e, para sua surpresa, consegue guiá-la para acertar o ursinho em meras 3 tentativas. Após isso, eles desfrutam de seu encontro como quaisquer pessoas comuns. E quando chega o momento de Lug regressar, Dia lhe informa que estará bastante ocupada a partir de agora, e portanto não conseguirá vê-lo com tanta frequência. Lug compreende a situação e parte, prometendo encontrá-la sempre que ela dispuser de tempo. Contudo, assim que ele se afasta, Dia ordena a todos que cessem a encenação e eles descartam seus disfarces, revelando que são, na verdade, soldados completamente preparados para a guerra. Dia planeja liderar suas tropas para o conflito em breve, e ela chora ao se despedir de Lug, incerta se eles algum dia se reencontrarão. Alguns dias mais tarde, enquanto Lug desfruta de um momento de tranquilidade em sua propriedade, Tart surge correndo, alertando-o sobre uma emergência. Ele a acompanha até sua casa, onde encontra seu pai prestando socorro a um homem gravemente ferido. Lug o questiona sobre a identidade do indivíduo, e Cyan lhe informa que se trata do mais novo cliente deles, que deseja assassinar Dia, e que ele quer que Lug aceite essa missão. Lug fica completamente devastado ao escutar tal notícia, mas Cyan lhe assegura que ele tem a liberdade de recusar essa tarefa caso não se sinta à vontade. Lug opta por se informar sobre os pormenores antes de tomar qualquer decisão, e seu pai lhe explica que a família Dias estava apoiando o rei na guerra civil de seu país, mas infelizmente eles foram derrotados.
Como parte perdedora do conflito, o pai de Dia foi obrigado a arcar com uma indenização de guerra, e ele já vendeu a maior parte de suas propriedades para quitar suas dívidas. Contudo, os vitoriosos não se mostram satisfeitos com essa medida, e exigiram que ele lhes entregue Dia, pois ela é uma jovem bela e possuidora de mana, capaz de gerar descendentes poderosos que podem utilizar magia. O pai de Dia concordou com isso, e para evitar derramamento de sangue desnecessário, ela também aceitou casar-se com algum nobre desprezível. Lug fica bravo consigo mesmo por não ter percebido isso no encontro deles, mas Sion continua a história, dizendo que o povo do território de Dia se mostrou mais leal do que a própria família dela, e eles formaram um exército de voluntários para protegê-la. Isso levou a outra guerra civil, e um exército foi despachado para derrotar os voluntários e capturar Dia. Lug percebe que o cliente quer que eles matem Dia para que não haja motivo para a guerra, e ele fica chocado ao saber que o cliente deles é o próprio pai de Dia. Sion lhe diz que o assassinato será uma farsa, e eles evacuarão Dia enquanto dizem ao mundo que ela morreu. Lug entende a missão agora, mas não compreende por que seu pai aceitaria uma missão que não beneficia diretamente o reino deles. Sion diz que aceitou a missão porque o pai de Dia é seu amigo, e ele quer ajudá-lo. Ele diz a Lug que se ele se recusar a aceitar esta missão, ele irá para lá sozinho, mas será tarde demais, porque não tem mana suficiente para chegar lá rapidamente. Sion então aponta para o mensageiro ferido que deixou o território de Dia há 3 dias, e a essa altura, a guerra lá já deve ter começado. Ele diz que apenas Lug pode chegar lá a tempo e resgatar Dia, mas ele entenderá se ele não quiser aceitar o trabalho. Lug sabe que, como assassino, deveria recusar este trabalho, mas como se trata da mulher que ele ama, está pronto para arriscar tudo. Ele diz ao pai que salvará Dia, e o pai fica satisfeito em ouvir isso. Ele diz que antigamente também violou o código da família por Ising, que coincidentemente é da mesma família de Dia. Lug fica chocado ao ouvir isso, e Sion lhe diz que Dia é na verdade sua prima distante, e é por isso que eles têm a mesma cor de cabelo. Mas como são nobres, qualquer lugar é Alabama para eles. Lug imediatamente se prepara para partir em sua missão, e Tart diz que o ajudará. Ele lhe diz que ela não consegue acompanhá-lo para chegar a um lugar que fica a 300 km de distância, mas Tart já sabe disso. Em vez disso, ela quer carregar Lug nas costas por parte do caminho para que ele possa economizar sua energia para mais tarde. Lug aceita a ajuda dela, e Tart usa a magia do vento para criar uma barreira à frente deles que anula a resistência do ar, e também arrasta Lug devido à pressão negativa. Graças a isso, ele consegue cobrir uma grande distância sem desperdiçar energia. Mas Tart está usando uma quantidade tremenda de energia e mana. No entanto, ela se lembra que Lug a salvou para que ele pudesse usar a mana dela, e esta é a chance perfeita para ela se tornar útil para ele. Ela supera seus limites e carrega Lug mais adiante do que ele pensava que ela conseguiria, mas no final seu feitiço se desfaz, e ela é arremessada para trás pela pressão do vento. Lug a pega e amortece sua queda, e Tart fica triste porque não pode mais ajudá-lo. Ele lhe diz que ela já fez o suficiente ao trazê-lo até aqui, e então Tart lhe pede para prometer que ele voltará para casa com Dia. Lug promete que ambos voltarão, e então avança rapidamente. Ele chega à casa dela à noite e descobre que apenas 200 soldados de sua família estão lutando contra 1500 inimigos que também têm muitos usuários de magia entre eles. Lug acha isso bastante estranho, mas então ele percebe que Dia sabe usar armas, e ela deve ter estado apoiando os soldados para manter os inimigos afastados. Isso lhe dá a ideia do que fazer a seguir, e ele imediatamente saca seu rifle de precisão para derrubar os usuários de magia mais poderosos do exército inimigo. Os soldados começam a entrar em pânico quando seus usuários de magia são atingidos do nada, mas eles já estão acostumados com tiros e tentam atacar Lug com bestas. Ele simplesmente desvia do ataque e então usa a magia do vento para ouvir o que os soldados estão dizendo. Ele descobre que eles estão em pânico porque não esperavam que outro pistoleiro se juntasse à batalha, e Lug decide aumentar o caos com as bolas de cristal carregadas de magia. Ele equilibra a quantidade certa de mana de fogo, vento e terra nas bolas de cristal para criar uma poderosa explosão que espalharia estilhaços mortais por toda parte e as atira no inimigo silenciosamente usando um arco. As bolas de cristal criam enormes explosões ao atingir o chão e os soldados começam a se dispersar. Lug de repente nota Dia de guarda em sua janela, e nesse exato momento, os soldados dela se juntam à luta ao ver os inimigos em pânico. Lug os deixa atrair toda a atenção enquanto ele se esgueira para mais perto da mansão. Ele encontra o corpo de uma soldada morta e decide usá-lo como isca. Mas antes disso, ele usa sua magia para encontrar uma entrada na mansão que está completamente deserta. Ele logo encontra uma passagem onde não há guardas e a usa para chegar ao quarto de Dia, onde ela está esperando com o pai. Assim que Dia o vê, ela corre para os braços de Lug, dizendo-lhe que sempre soube que ele viria para salvá-la. Depois disso, o pai de Dia vai até lá para cumprimentar Lug.
Ele o agradece por levar sua filha para um lugar seguro, mas também comenta que teria querido conhecer o namorado dela mais cedo. Dia fica envergonhada com isso, mas o pai sabe que não há tempo para isso agora. Ele diz a Lug que na verdade planejava se render, mas seus soldados perceberam isso e o trancaram aqui para que pudessem manter Dia segura. Lug pergunta o que ele planeja fazer agora, e o homem lhe diz que vai entrar em fúria, atraindo a atenção dos inimigos. Dessa forma, ele ganhará tempo para seus aliados escaparem, mas também não planeja sacrificar sua vida. Ele vai desaparecer do campo de batalha depois que seus soldados fugirem, e então ele reunirá suas forças para lançar um contra-ataque aos rebeldes e retomar o reino deles. Lug gosta do plano dele, e diz que eles atearão fogo no quarto e dirão a todos que Dia se queimou porque não aguentava mais ver derramamento de sangue. Ele coloca o corpo da soldada caída como isca, e então diz a Dia para gritar da janela que ela não pode viver depois que tantas pessoas perderam suas vidas por causa dela. Dia concorda e abre a janela. Mas assim que ela está prestes a gritar sua nota de voz de suicídio falsa, Lug sente que algo está errado. Ele percebe que é a mesma sensação que ele experimentou em sua vida anterior, pouco antes de ser atacado pelo jato de combate, e descobre que eles estão em perigo. Ele escaneia a área com seus olhos mágicos e localiza brevemente o perigo a 1 milha de distância. O inimigo lança uma lança maciça em sua direção que dispara mini projéteis, matando todos os soldados em seu caminho. E Lug imediatamente imobiliza Dia no chão enquanto joga uma bomba nuclear de bolso para bloquear o ataque. No entanto, apesar da poderosa bomba que ele jogou, a lança não perde nenhum impulso, e em vez disso, destrói o quarto completamente antes de parar no ar. Tanto Lug quanto Dia ficam chocados ao ver a lança, que de repente começa a brilhar por causa da mana, e então retorna à mão de seu dono em super velocidade. Lug tem a chance de olhar para o inimigo corretamente agora, e ele vê um ruivo confiante com uma quantidade esmagadora de mana. O inimigo também o nota, e Lug imediatamente saca seu canhão para atacar. Ele diz a Dia e ao pai dela para cobrirem os ouvidos enquanto ele dispara um projétil explosivo que atinge o inimigo em cheio. Dia pensa que ninguém pode sobreviver a uma explosão poderosa como essa, mas o inimigo deles não é apenas um soldado qualquer. Lug vê que o inimigo perdeu apenas sua armadura com a explosão, e ele ainda está completamente bem. Ele parece bastante animado depois de levar o golpe porque é a primeira vez que ele experimenta a dor. Ele começa a gritar que foi realmente ótimo, e seus músculos começam a inchar como se ele tivesse feito 2 anos de academia em um dia. Lug percebe que é a habilidade de Rank S chamada Berserk que aumenta o ataque e a defesa de acordo com o dano que uma pessoa sofre. Ele percebe que o inimigo é muito forte agora, e mesmo que ele atire nele com um canhão novamente, não causará nenhum dano. O pai de Dia imediatamente diz a Lug para pegar a garota e correr, porque agora eles não têm tempo para forjar a morte dela, já que estão lidando com um soldado que encerrou a guerra civil sozinho. E até mesmo a família real se rendeu porque sabia que não conseguiria derrotá-lo. Enquanto isso, o soldado começa a gritar com Lug, dizendo que ficou realmente impressionado com seu ataque anterior. Então ele lhe dará uma escolha. Ele diz que pode matar todos aqui, ou Lug pode lutar contra ele de forma justa e honrosa como um cavaleiro. Ele promete que se Lug vencer em um duelo contra ele, ele recuará imediatamente e nunca mais permitirá que ninguém ataque a família de Dia. Lug fica surpreso com isso porque a habilidade Berserker faz as pessoas perderem a razão, mas o cara ainda está funcionando perfeitamente. Somente neste ponto ele percebe que está realmente enfrentando o herói. E sua teoria é verificada quando o cavaleiro se apresenta como Satanta. Lug percebe que todas as informações que Mahar lhe deu sobre a lança divina e o herói estavam corretas, mas isso não facilita em nada para ele lidar com seu oponente. Satanta lhe diz para nem pensar em escapar, porque ele o perseguirá até o fim da Terra e lutará com ele, pois ele é o único oponente que já chegou perto dele. Lug percebe que Satanta não está blefando, e ele não tem outra escolha senão aceitar o duelo. Dia pergunta se ele está confiante de que pode vencer, e Lug diz que tem quase certeza de que perderá. Enquanto guarda o canhão, ele diz que se essa coisa não conseguiu fazer um arranhão em Satanta, ele não durará nem 10 segundos, o que é muito na minha opinião. Dia entra em pânico ao ouvir isso e pergunta a Lug como ele pode lutar contra alguém que não consegue vencer, mas ele responde que simplesmente não consegue vencer Satanta em uma luta justa. Ele usa sua magia e invoca um grande foguete preto, dizendo a Dia que ele é um assassino e vai lutar como um. Lug joga o foguete para fora, e ele desaparece imediatamente. Ele então pede ao pai de Dia para ir com ele porque precisa que ele esteja presente se eles forem encerrar esta guerra com um duelo. O pai de Dia diz que pode usar todos os seus soldados para atrasar Satanta para que Lug e Dia possam escapar, mas ele rejeita a ideia porque suas forças seriam demolidas em 1 minuto, e então Satanta os alcançaria. Lug declara que assassinará Satanta porque, se ele é realmente o herói, continuará a ficar mais forte, e se não conseguir matá-lo aqui, não será forte o suficiente para fazê-lo no futuro.
Lug então se aproxima de Satanta acompanhado pelo pai de Dia e lhe diz que aceita seu desafio. Satanta fica feliz em ouvir isso porque ninguém havia aceitado um duelo com ele antes. No entanto, Lug está esperando o dispositivo que ele montou antes ficar pronto, então ele decide atrasar Satanta por 5 minutos. Ele começa se apresentando e dá um nome falso para confundir o herói louco, enquanto escaneia seu corpo em busca de quaisquer ferimentos da explosão anterior, mas todos eles já haviam cicatrizado. Lug então pergunta a Satanta se ele realmente retirará suas forças se perder, e ele promete fazê-lo. Ele diz que lutará contra qualquer um que tentar atacar esta região, e caso Lug não acredite nele, ele está pronto para lançar um feitiço de ligação em si mesmo para provar isso. Lug lhe diz que confia nele, mas menciona que caso Satanta morra durante o duelo deles, ele não poderá cumprir a promessa. Satanta fica realmente animado ao ouvir isso porque ninguém havia falado com ele assim antes, e ele diz ao seu assistente para cumprir sua promessa em seu nome se ele morrer. Isso desperdiça mais algum tempo, e então Lug pergunta a Satanta o que acontece se ele morrer em vez disso. Satanta diz que sequestrará Dia nesse caso e matará todos os outros, e Lug diz que não pode permitir que isso aconteça. Depois disso, o herói está pronto para lutar, mas Lug lhe diz para pedir a seus homens que recuem porque eles serão pegos no fogo cruzado e morrerão desnecessariamente. Satanta concorda com ele mais uma vez e diz a seus homens para recuarem. E enquanto isso, Lug pede ao pai de Dia para deixar tudo com ele. Eles se preparam para lutar depois disso e Lug saca uma faca para confundir ainda mais Satanta e por mais alguns segundos ele diz que a luta terminará antes que Satanta possa sequer lançar sua lança. E isso inflama ainda mais o herói. Lug diz que jogará uma moeda e a luta começará no momento em que ela atingir o chão, e Satanta não tem problema com isso. Lug deliberadamente joga a moeda bem alto no céu para que ela leve tempo suficiente para cair e seu ataque esteja pronto. Satanta está totalmente focado na moeda para fazer o primeiro movimento, e ele não percebe quando um ataque devastador vindo do céu o atinge em cheio, criando uma enorme explosão. Lug é empurrado para trás pela onda de choque da explosão e ele pensa em como o duelo terminou muito antes de começar. O ataque que atingiu Satanta agora foi baseado em uma arma sendo desenvolvida em seu mundo anterior, onde hastes pesadas de tungstênio seriam disparadas do espaço para a Terra para causar grande destruição. A arma falhou lá por causa da resistência do ar, mas neste mundo, Lug poderia usar magia para combater isso. Ele primeiro criou a haste pesada de tungstênio e a enviou para o espaço sideral usando magia antigravidade, enquanto aplicava um feitiço de resistência ao vento para que ela não queimasse ao entrar na atmosfera. Além disso, ele havia praticado mirar essa habilidade quando foi para a ilha deserta com Tart antes, então ele tinha certeza de sua mira. Depois disso, tudo o que ele tinha que fazer era atrasar Satanta até o momento em que o ataque atingisse, e ele conseguiu fazer isso porque Satanta era muito orgulhoso para o seu próprio bem. Agora, enquanto Lug atinge a parede por causa da onda de choque, ele percebe que nem mesmo o herói pode sobreviver a um ataque como esse. No entanto, ele também ficou gravemente ferido no processo, e ele cai inconsciente enquanto tenta se curar. Alguns minutos depois, ele acorda com Dia chamando seu nome e ela está realmente preocupada com ele. Lug lhe diz que está tudo bem porque ele venceu o duelo e agora ela está segura. Depois disso, Lug percebe que os soldados inimigos fugiram e ele não tem nenhuma testemunha para ver seu falso assassinato. Dia diz que isso realmente não importa e então de repente Lug a beija, dominado por suas emoções. Logo depois disso, Lug retorna para casa com Dia e seus pais a recebem com alegria. Dia se torna parte da família de Lug, e tudo segue tranquilamente. Mas então, um dia, Sion diz a Lug que o herói apareceu no reino deles, e isso significa que o Rei Demônio também está ascendendo ao poder. Lug fica chocado ao ouvir que Satanta não era o verdadeiro herói, e ele percebe que sua missão neste mundo ainda não acabou. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.